Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batalks. E hoje, para sentar à minha mesa, acreditem, eu chamei a minha sogra, haja coragem. E para mimar muito ela, a Divina Terra mandou essas delícias que vocês estão vendo aqui na tela, que é uma tortinha de cookies toda funcional, low carb, uma coxinha de jaca, uma coxinha de frango e pãezinhos de queijo vegano. Gente, brincadeiras à parte, a minha sogra é uma mulher extremamente inspiradora, que assim, não só eu, mas as pessoas ao redor dela, as minhas amigas, todas têm curiosidade para saber os segredos de ser uma pessoa tão maravilhosa e uma mulher tão incrível. Então, obviamente, eu pedi para ela vir hoje e compartilhar um pouco da sua sabedoria. Yarinha, tô muito feliz. Que bom de tê-la aqui. E já te falei que o Caio me ajudou a dar umas pistas de como fazer essa conversa fluir, tá? Então vai ter coisinhas do Caio. Mas, pra quem não sabe, a Yara teve um filho especial, que não é o Caio, apesar de ele ser muito especial também. Precisamos falar, senão ele vai ficar com ciúmes. Com certeza. Mas um outro filho especial, né, que na verdade foi um grande professor de vocês. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo por tanto tempo, mas o conheci. E eu tenho certeza que a minha admiração por você, pelo Taíco, que é o meu sogro, seu marido, e principalmente pelo Caio, vem também desse super professor que foi o Igor, né, o seu filho. Com certeza. O Caio disse para eu começar esse papo, a gente falando sobre a sua carreira. Ele falou, pede para ela contar um pouco sobre como que foi quando ela começou a trabalhar, porque você teve depois o Igor e a sua vida mudou. E acho que muitas mulheres que talvez estejam no seu lugar ou que não estão e nunca vão estar, mas não sabem como que funciona, né? Então, conta um pouquinho do começo, assim, você morava em Blumenau, quando você começou a trabalhar, como é que foi? Bom, me casei, fui para Blumenau e estava procurando alguma coisa para mim fazer, não queria ficar trabalhando na empresa junto e, por coincidência, uma amiga minha ofereceu um emprego numa escola especial. Ah, sério? Eu não sabia que era numa especial. Escola especial. Eu trabalhei 5 anos nessa escola especial, daí depois eu engravidei do Caio. Engravidei do Caio não, minto, vamos começar a história certinha. Eu tive 4 abortos. Isso, Eu tive 4 abortos, o Caio veio depois de 9 anos. Tentando. 9 anos que eu estava casada. Ah, ok. Eu comecei a tentar com 2 anos de casada. E daí o Caio veio. O Caio, eu passei os 9 meses de repouso para mim ter o Caio. E esses abortos você tinha porque... Que eu fui descobrir só antes de ter o Caio. Eu não tinha elasticidade na boca do útero. Então, pesava e eu perdia o bebê. Mas daí, nessa procura, eu acabei descobrindo, foi quando eu engravidei do Caio, que daí eu passei os 9 meses na cama. Você teve que ficar na caminha para conseguir mantê-lo. Manter. Fiz cerclagem, que você costura a boca do útero, não é? E daí você assim... fez antes ou depois de tê-lo? Com quando 2 meses. Estava grávida? Com 2 meses tu faz isso. Então, antes eu estava trabalhando... Como professora na escola especial. Daí eu engravidei do Caio, daí eu parei de trabalhar. Na do Caio você Na do Caio eu parei. E daí o Caio, depois do Caio, o Caio tava para fazer 2 anos, eu engravidei de novo, eu perdi, que daí foi o 4º, né? Foram 3 anos do Caio. Aí o Caio, então o 5º. Isso. E depois veio o Igor.
Tá, e Yara, você trabalhava nessa escola especial e o que se faz? Porque eu não sei o que faz lá na escola especial, como é que são as aulas, como é que é isso? O que você fazia Eu tinha lá, uma você lembra? A minha turminha era com 3 crianças, raramente era 4, mas sempre são poucos. Tinha um cronograma que a gente seguia, é brincadeira, era coisa lúdica com eles. Você já tinha dado aula alguma vez? Eu dava aula, mas dava aula para a escola normal. Mas você dava antes, Dava antes. E dava para a 3ª série, que eu dei aula... Em Lages? Isso porque, gente, não, pra quem não sabe, Yara é lagiana como eu. O karma do Caio, segundo ele, mas eu acho que é uma grande bênção, né, Yara? Mais uma lagiana. E... eu vim para Balneário quando eu tinha 15 anos. Tá. Tá? Então, daí a minha história é mais aqui do que Lages. Verdade. E daí eu parei de trabalhar lá no Caio. Daí, do Caio, foi esse aborto. Depois veio o Igor. E daí, com o Igor, daí sem chance de trabalhar. Tá, mas e a loja da OP? Foi antes do Caio. Então você deu aula na escola especial. Dei aula na escola especial, abri a loja, tá? Já tinha esquecido da loja, viu? Abri a loja nós ficamos, acho que foi uns 7 anos com a loja, né? Que foi era a franquia. Uma loja de quê? Era uma surfwear, né? Que era uma franquia da OP, que na época não era uma coisa que não era explorada, não é? Em Blumenau tinha uma loja que vendia multimarcas de material de surf, e como meu irmão era patrocinado pela OP, facilitou isso para a gente abrir essa franquia. Foi uma experiência bem bacana, né? E daí quando o Caio veio, foi quando a gente vendeu a loja. Resolveu vender porque você ia ter que ficar muito tempo. Sim, na cama. Do Caio, então. Do Caio. Eu achei, e acho que até o Caio, né? Sim. Que ele me falou que foi por quando o Igor nasceu. Não, foi no dele. Ok. Foi no dele, eu ainda fiquei, eu fiquei, a gravidez toda eu ainda tinha loja. Tá? O Caio, ele foi pra escolinha quando ele tinha 6 meses. Daí que eu voltei a trabalhar e daí depois em seguida que a gente fechou. Daí em seguida você fechou, entendi. Não foi por conta de ter filho, nem nada. O Caio achou, o Caio, né? Caio sendo Caio. Mas a gente fechou porque começou a história que essa pirataria, não é que a gente chama? Começou a aparecer um monte de coisa. E daí daí eu acho que não compensava mais. Entendi. Tá, legal. Beleza, entendi. Então você trabalhava como professora aqui em Balneário, aí depois trabalhou numa escola especial. Isso. Abriu uma loja de surfwear. Sim. E aí, você teve os teus abortos ali. Quando descobriu, né, que você tinha essa questão, conseguiu manter a gestação do Caio. Isso. Muito obrigada, sogra. Viu? Bem peneiradinho. Bem peneiradinho. E aí você, depois dele, teve outro aborto. Tive mais um. E aí foi por quê? Porque daí já tinha... Não eu tava com a cerclagem. Pois é. E esse eu devia estar assim com 2 para 3 meses. Tá. Quando eu perdi esse. E daí foi na época que a gente decidiu, sem mais neném nenhum, acabou a história, pronto. Daí tirei isso da minha cabeça. E você tava com que idade? Quando você... não, agora é só o Caio. O Caio foi com... Eu tive o Caio com 30. Com 30. E o Igor nasceu... A diferença deles é 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, daí falou... Tá, então com 30 você falou, pronto, já não vou mais... Não quero mais e pronto, justamente pelo meu histórico, não é? Que daí eu não queria mais. E essas gestações que você teve, todas você perdeu no início? Antes do Caio, eu perdi com 6 meses. Nossa! Os outros eram de 2 para 3 meses. Comecinho. E antes do Caio foram com 6 meses. Nossa! Na época não tinha recurso, né? Claro! Hoje em dia você... já sabe antes, talvez. Sim, tem. E daí aí, eu engravidei do Igor. Aquele de bobeira,
Não tô esperava, grávida. não vou mais conseguir. E, não quero mais e pronto, assim, aquele tava definitivo. Vai ser o Caio. E aí? Daí engravidei, tive uma gravidez plena, tudo perfeito, tudo normalzinho. E nasceu o Igor. O Caio, quando nasceu aquela coisa redondinha, lindinha, todo rosadinho. E o Igor nasceu muito pequenininho. Até porque você me contou que na gravidez do Igor você não ganhou muito peso, né? Não, eu engordei 9 quilos certinho. Na do Igor? Do Igor, do Caio eu engordei 12. E o Igor nasceu, o Igor tinha 2 quilos, era muito pequenininho. E você via que não estava normal, não é? Porque a gente compara, não é? E mesmo assim, eu tinha minhas irmãs que tinham tido filho, primas, tudo. Então você convive com quem tem neném. Sentiu que algo você sabia como que é? Estava diferente. Daí, já no primeiro dia de maternidade, será o quê? Sempre a palavra era será o quê? Ah, não tá mamando? Não, ele mamava bonitinho, né? O teste Apgar dele foi legal, foi tudo certinho. Ele chorava muito e você via assim que alguma coisa não estava certa. Fomos para casa, ele dormia muito pouco, né? Mas cada dia aparecia uma coisa. Então, vai ver que é por isso. E quando ele nasceu, os médicos não souberam? Não sabia. Porque ele estava normal em todos os testes, menos ainda durante a gestação. Ninguém, sempre um bebê normal, quando via no ultrassom. Tudo certinho. Tá. E aí, quando que vocês começaram a perceber? Mas, claro, eu olhava, tinha alguma coisa, e os médicos concordavam também que tinha alguma coisa estranha? Que tinha. Ok. Que tinha, mas que ninguém sabia o que era, né? Então, assim, em seguida, quando ele ia completar um mês, ele já teve uma hérnia bem grande, a gente teve que operar. Então era por isso que ele não crescia. Achava que era por causa da hérnia. Tinha alguma história, sempre tinha alguma coisa. E daí aquilo vai te dando uma ansiedade muito grande. Daí um dia uma amiga foi em casa e fez comigo, o Igor estava indo acho pro 4º mês. Ela disse de um médico que não era o dele, que eu levava, para mim levar nesse médico. Ele disse, aonde que você for, você quer ir viajar, levar ele para fora, o que você escutar desse médico eu te garanto que vai ser o certo. E eu cheguei nesse médico, ele era bem conhecido, que ele era bem alemão e que ele era muito carrancudo, essa pessoa. E eu cheguei lá e eu disse para ele, hoje eu vim buscar uma luz e eu tenho certeza que eu tenho que voltar com essa luz para casa, alguém tem que me ajudar. Isso o Igor estava com quanto tempo? 4 meses. 4 meses. E foi incrível. Ele foi assim, pra gente buscava. Foi a luz e ele foi assim o melhor amigo, ele foi tudo pra gente. E na mesma época coincidiu que apareceu um câncer nele. Nesse médico? Nesse médico. E ele não acreditava em nada de espiritualidade. E eu acreditava, né? Você sempre teve isso? Desculpa te interromper agora, mas é que é uma coisa que hoje em dia a gente vê muitos jovens e pessoas mais velhas despertando, olhando mais para suas questões, aflorando mais essa espiritualidade. E você sempre teve já isso contigo? Porque a família da minha mãe, nós somos batizados no protestante, mas a minha avó sempre foi espírita. Então, desde criança a gente não ia na igreja, a gente ia na escola dominical, que era no centro espírita. Tá. O domingo a gente tinha a sessão da gente e minha avó aplicava passe. Não é? Então, isso foi uma coisa que veio junto com a gente. Legal. E você, por exemplo, você é reikiana desde que eu conheço o Caio, você sempre fez esses trabalhos. Isso veio quando? Isso veio depois ou já de nova? Não, daí com a história do Igor, a coisa daí cresceu, né? Daí a coisa cresceu. Tá, e daí você ajudou o médico e o médico te ajudou, foi isso? Foi uma troca e foi fantástico. Daí assim, ele já me pediu alguns exames. Na época assim, ele estava de 4 para 5 meses. O primeiro hoje em dia nem se compara, né? É o teste do pulso, né?
Ele tinha pulso de recém-nascido, ele estava indo para o 5º mês, né? Então era todo pequenininho. Daí ele me pediu para ir para Curitiba, num médico que era uma pessoa de confiança dele, que ele queria avaliação desse neuropediatra. Chegamos em Curitiba, eu levei todos os exames que ele tinha me pedido e ele me pediu mais alguns com uma geneticista que tinha lá. Ficamos em Curitiba até que ficou tudo pronto e daí quando no dia que a gente foi no consultório, que ele falou, e ele falou assim, para mim foi muito grosseiro, porque eu acho que nessa é uma hora que a gente está muito sensível, eu sei que ninguém tem que te dar colinho, mas podia ser mais sutil no diagnóstico na maneira dele. de falar. Daí ele pegou e disse assim, vocês entendem de retardo mental. Ele falou para mim, para o Taíco. E assim, o exemplo que ele deu era tipo PMG. O do Igor é o G. Tá? Então, ele não vai andar, não vai falar, não vai nada. E o máximo que eu dou ainda é mais 1 mês de vida para ele. E até 6 meses ele não passava. Um neuropediatra. Tipo. O neuropediatra. Daí eu me lembro que foi assim, foi uma coisa da gente junto, a gente banho de água fria e... Na serra eu disse assim, ó, a gente tiver um caminhão, entra com o carro debaixo do caminhão, vai todo mundo, porque assim, deu o desespero filho, né? total. Como assim meu filho vai morrer daqui 1 mês? Né? Foi horrível isso. Nossa, eu não sabia dessa passagem, Yara. E daí quando eu cheguei em Blumenau, eu liguei para o médico lá de Blumenau, que era assim, ele era íntimo de eu ligar a hora que eu quisesse para ele. Legal. Daí ele me disse, ó, eu tenho 40 anos de profissão, eu já disse muita besteira, de dizer, não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo, daqui a pouco abre a porta do consultório e a criança chega aqui falando. Então, ele te fechou as janelinhas, a gente não pode fechar as janelas das oportunidades, não é? Daí dali, mas... Ele te reacendeu uma luz, então, esse médico que você confiava. Mas não fechamos um diagnóstico. Tá, ninguém ainda sabia, só sabia que ele tinha um retardo mental e que ele não ia falar, que ele não ia andar e não tinha muita esperança. Com essa geneticista a gente fez, ela não fechou, podia ser, nem me lembro mais, porque assim são mais de 600 síndromes que existem, mas aquilo não era o diagnóstico final. Imagina o desespero de vocês, Yara, tipo, 5 meses com um bebezinho ali e vocês ainda não sabiam? E eu fui fechar só quando ele tinha 3 anos. Nossa! Então, nossa. Até os 3 anos, a vida era todo dia... Uma incógnita, uma pesquisa, uma ansiedade, né? Hoje em dia eu até me questiono que se fosse hoje, eu ia, sei lá, eu ia pensar mais em ter mais qualidade com ele do que ficar nessa loucura, né? De achar um diagnóstico. A gente, era todo dia, fisioterapia, fazia fonoaudiologia, fazia tudo quanto era coisa, era o dia inteiro para ver algum resultado com ele. E que não tinha resultado, não é? E daí, em Florianópolis, chegou um médico que tinha feito faculdade fora, tal. E daí isso foi meu irmão, pegou e disse, todo mundo tá falando super bem dele, venha ver a opinião dele. Nessa hora você vai em um monte de pessoas. Claro. E foi com ele, a esposa dele trabalha com citogenética, ela que fez ela que descobriu daí, nós fizemos, e ela descobriu do Igor no estudo genético, e no estudo genético é fantástico, você vê direitinho aonde que estava a perninha do estraguinho dele, né? Que era o 3º cromossomo dele, faltou uma perninha. Não formou. Não formou, então... A síndrome dele é síndrome de deleção do 3P-. É o nome. Esse é o nome, de tão rara que é. É. E daí a gente já fez. Eu fiz e o Taíco fez pra gente saber se era nosso, e mesmo porque tinha o Caio, não é? E não era nosso. Diz ela na época, nos estudos, tudo que foi atrás, que isso acontece no 3º dia de gestação. Foi uma mutação dele mesmo. Tá. Então, daí o que aconteceu? Daí a gente começou a estudar. Na época eu brincava com o neuro, que eu dizia que só me faltava me dar o diploma, porque eu conversava de igual para igual com eles. Com certeza. E daí ali a gente fechou.
Daí eu comecei a me corresponder. Imagina, na época era carta, né? Não tinha computador. Com uma clínica nos Estados Unidos que só estudava doenças raras. E daí foi ali que a gente foi achando. Na época, o que tinha registrado eram 40 pessoas. Era mais menina do que menino. Que tinha essa síndrome? Que tinha essa síndrome. 40 pessoas no mundo? No mundo, muitas que morreram e que nunca foram atrás. O que sabia era o que eles tinham ali. E era interessante porque o único que não andava era o Igor. Ah, os outros andavam? Os outros andavam. Olha. Então ali a gente foi fazendo e essa história foi até os 18 anos. Né? E Yara, como é que foi, né, tipo, pra você? Eu sei que agora é difícil, né, mas é porque quem é de fora tem essa curiosidade, assim, né? Tipo, nossa, que nem você falou, ó, quando me falou daquele jeito super rude, né, que meu filho não vai viver, que tipo, é isso, tchau, vai pra casa. A vontade é mesmo de se matar, de como assim, né? Mas durante esse período que vocês descobriram a síndrome e tal, como é que foi lidar com isso? Porque, então vocês viram que tinha uma esperança, que ele não morreu depois de um mês, né? Como você falou, ele foi falecer com 18 anos de idade. Sim. Então, como é que foi vocês tinham uma noção de quanto que ele viveria, de se vocês fizessem tais terapias tinha a possibilidade de viver mais? Como é que era toda essa jornada? Que foi uma vida, né, Yara? Desse estudo lá dos Estados Unidos, era uma média assim, dos 20 aos 25 anos. Uau. A idade das crianças, não é? Porque era uma criança, né? 25, claro. Mas era uma criança. Sim. E então assim, você não sabia. Cada dia era uma história. Né? Hoje eu ainda escutei um comentário de crianças que tinham 50 convulsões por dia. O Igor tinha numa faixa de 10 a 12 por dia. E ele começou com as convulsões com que idade? Porque quando não, era daí bebê, ele já era maiorzinho. Foi no primeiro ano que a gente estava morando aqui, a gente veio, ele tinha 1 ano, 2 aninhos. Foi quando ele começou. Primeiro ele fazia apneia. E daí depois da apneia, com a medicação, até a gente acertar a medicação dele, depois ele fazia convulsão. E assim, ninguém se assustava mais. Claro. A primeira apneia, todo mundo entrou em pânico, tá morrendo, porque ele ficava roxinho inteiro. E daí depois eu disse assim, convulsão pra gente era rotina. E isso era era comum da síndrome? Ter essas convulsões? Mas não tanto quanto ele tinha. Tá? Então, assim, não era uma coisa uniforme para todos, não é? Entendi, tinha uns que tinham mais, outros tinham menos. Sim. E vocês acabaram se acostumando com aquilo. Se acostumando, daí você entra na historinha dele, a vida passa a ser, não é? Sim, você dedicou a sua vida durante 18 anos a basicamente cuidar do Igor. E como é que era? Vocês podiam, por exemplo, viajar porque, claro, você tinha pessoas para te ajudar. Sempre tive gente muito apaixonada pela nossa história, então isso eu digo, Deus te dá umas coisinhas de presente, te dá uns puxão, mas dá uns presentes bacana. E a gente sempre teve gente bacana para me ajudar. A gente chegou a viajar bastante, a gente gostava sempre de ir pro Uruguai, a gente ia, eu sabia que assim, ó, ele estava bem cuidado, deixava todo o esquema organizado, se precisasse de um hospital de alguma coisa. E eu ia... Bem tranquila. Ia tranquila. Que bacana, Yara. Tipo, você não tinha medo, vai ter uma convulsão, porque vocês já tinham a manha, já tinham instruído as pessoas e tudo mais, né? Como fazer. E o Igor, como é que era a questão da alimentação? Ele conseguia comer? Comia, mas tudo pastoso. Tudo pastoso. A vida inteira? Sempre. Porque ele começou... Eu amamentei o Igor até 4 meses. Depois... sem nada, né? E o Caio você amamentou até os 2? O Caio foi até 2 anos. Era um bezerro grudado Era um bezerro. Eu digo que era que nem mulher de rodoviária, assim, com o peito pra fora. Ele começou a comer, comeu bonitinho. Eu não sei nem te dizer assim, eu acho que foi assim 1 mês. Tudo que dava, ele comia bonitinho.
E daí daqui a pouco ele simplesmente fechou a boca. Ele não comia. Ele não tinha nada que você desse que ele comesse. Daí assim, eu ia para o supermercado, tudo que eu imaginava assim, que uma criança gosta, eu vinha. Para testar. Para testar. Ele é a criança Danoninho. Eu lembro. Porque a história do Danoninho, até vou comprar Danoninho, depois eu aprendi a fazer Danoninho em casa, porque se eu sujasse a ponta da colher de Danoninho, eu botava comida, um arroz, um feijãozinho e sujava no Danoninho. Daí ele sentia o cheiro do Danoninho e ele comia. Mas o arroz e feijão sempre pastosinho, assim, amassadinho. Tudo pastoso, porque ele não mastigava. Ele não tinha essa coordenação. Não. E comia super bem. Porque era pratão. Então, assim, e nessa história foi que a gente aprendeu muita coisa sobre alimentação com ele. Que legal. Que hoje eu já me esqueci tudo. Você que está me ensinando. Mas você não precisa mais saber agora, já fez mas, sua assim, parte. Era legal, porque daí tudo que você vai aprendendo. O leite eu não podia, porque a história, ele teve algumas pneumonias, não é? Pensa, é deitado, né? Deitado, então... a vida inteira deitado, na cadeira. Era da cadeira para cama, da cama para cadeira. Né? Daí eu fazia o leitinho dele, né? Fazia leite de amêndoa, de arroz, de aveia. Naquela época, que bacana. Eu fazia, então, um monte de coisas. E eu tive uma ajuda muito grande, que foi do médico que eu te falei, que é o Marcelo Urban. Que é esse que você se encontrou? Lá do México. Esse é outro. Esse é Como outro. Como é que ele surgiu na sua vida? Porque minhas primas faziam curso com ele. Ele vinha para o Brasil e um dia elas disseram, leve ele para ver o que ele diz. E assim, ele foi um paizão pra gente, né? Fez a gente enxergar a história bem diferente, né? Porque é um serzinho de luz, né? A parabólica ele era toda ligada, então ele fez a gente enxergar isso. Ele tinha essa coisa mais humanitária. Sim, sim, total. Quem trabalhava junto com ele era uma nutricionista também. Então, ela montava todos os cardápios para mim com o Igor. Que bacana. Não é? Mandava fazer, que é toda a linha da Essentia, né? Que são eles, ele é um dos donos. Que bacana, não sabia. Que show. Então, isso me ajudou bastante. E a coisa assim de deixar mais leve, né? É isso que eu te falei, porque no primeiro momento o que você faz? Né? O Caio me cobrava, que eu sempre dizia, não, ele vai ficar bem, e o Caio dizia, mas ele nunca vai no ônibus amarelo. O Caio ia de ônibus para Itajaí, para a escola, passava pelo ônibus da PAI. Que era amarelo? Amarelo, e daí ele comentava que os amigos ficavam rindo do ônibus. Daí ele ficava muito sentido, ele dizia pra mim... Ficava com medo que o irmão dele fosse naquele ônibus. E eu sempre dizia, não, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. E você sempre teve essa esperança de que ele ia ficar bem, Yara? Eu achava que eu ia ficar. Que ele ia andar, que ele ia conseguir falar? Que ele ficasse normal, não. Mas que ele andasse, né? Que ele pudesse falar alguma coisa. Eu achava que ele teria uma vida com mais qualidade. E isso eu nunca perdi, isso era era o foco que tinha. Eu acho que era até o combustível para vocês continuarem naquela luta e fazer tudo que fazia, né? É como se fosse um véu, assim, que a gente não enxerga total a realidade. Eu lembro quando o pai tava doente, assim, eu até tava conversando com a Ju, que já participou aqui do podcast também, a Ju Pediatra, que é super minha amiga, que na época que o pai tava doente, eu tenho muitos amigos médicos, e quando a gente descobriu o câncer do pai, já era metastático. Todo mundo sabia que o atestado de morte dele estava ali. E eu, meu irmão e minha mãe, a gente não conseguia ver. Eu mesmo sendo da área da saúde, a gente vendo todos os estudos, a gente fala, não, mas consegue, porque tem isso, tem aquilo. Você realmente não vê. E é bom, porque que bom que eu não vi durante esse tempo e pude aproveitar meu pai. E a gente deu força para ele lutar e passar por toda essa barra, achando que talvez ele tivesse uma possibilidade de viver 10 anos e, enfim, foram quase 3 anos, 2 anos e meio. E que bom que a gente tinha essa esperança e que via isso, né? Porque é o motor que a gente tem para acordar de manhã e lutar. É o combustível. Se você não tiver essa esperança,
Eu nem consigo imaginar. Tem, né? Sim. Porque eu sempre digo assim, todo mundo diz assim, a gravidez é normal. Eu não acho que seja, não é? Porque assim, você sabe que existe muita coisa no caminho que pode dar errado. Então, e se você não acreditar e não tiver fé, veio. Acho que Deus dá a carga que a gente consegue carregar. E se você não tiver essa esperança, eu só acho assim, aquela coisa que de repente a gente poderia ter deixado um pouco, mas o início o início foi punk, daí depois, mas só que todo dia era uma caixinha de surpresa, né? Sim, sim. Então e é eu isso acho que faz parte também, sabe, Yara? Porque talvez você olhasse pra trás e você depois também pensasse, mas eu acho que eu poderia ter tentado mais, ter feito isso. Então, naquela época, você fez tudo que tinha que fazer. Sim, né? Eu acho que é isso. Que tem isso também. Mas vamos lá, voltando de novo que você estava falando sobre essa questão do preconceito que os amiguinhos do Caio tinham com crianças especiais. Sim. E você falava, não, meu filho, seu irmão vai melhorar, enfim. Como é que foi lidar com preconceito? Existiu isso, não existiu? Porque como o Igor não ia na escolinha, ou ele chegou aí? Foi. Ele foi. Ele foi. Eu Pai, acho... foi pra pai? Não, ele ia para uma escola normal. Ah, normal? Ele ia no Quintal Mágico. Tá, mas para crianças? Só para criança, que é uma escola divina que tem aqui no Ariribá. E a Mel também é uma pessoa muito especial que ajudou bastante a gente. Mas preconceito sempre teve, sempre vai ter. Isso a gente não pode dizer que não é? E como é que vocês lidavam com isso? Você, o Caio e o Taíko? Como é que foi passar por essa experiência? Isso é uma experiência muito ruim. Isso eu acho que esse é o pior. Eu acho que esse é o pior. É aquela coisa assim, sempre tem uma coisa de piedade olhando, né? E eu acho que isso não é legal. O Caio dizia, quando nós íamos morar aqui em Camboriú, que ele dizia que quando ele crescesse, ele ia estudar, porque ele ia inventar alguma coisa que você ficasse invisível. Então, quando a gente sair na rua com o Igor, a gente deixa ele invisível, daí as pessoas não ficam olhando. Sabe aquela coisa assim, você vai caminhar, daí esse cutuco ficava olhando, sabe aquela coisa que fica falando? Vocês percebiam esses olhares, não, esses comentários? Isso sempre teve, eu acho que isso sempre teve. Acho que quem conviveu com a gente teve de presente esse convívio com ele e sabe o tanto que foi, é que nem você falou no começo, né? Ele foi um professor, a gente mesmo diz, se ele tivesse aqui agora, normal, né? Uma vida completamente diferente da gente, nossa, não é? Dele, do Caio e minha e do Taíko, não é? Com certeza. Que a gente cresceu, foi na historinha dele. Muito, não né? é? Mas esse preconceito eu acho que existe. E vai sempre ter. Eu acho que é também se conformar com isso, né, Yara? Porque vocês me contaram já passagens terríveis de preconceito. Sim. Terríveis. E hoje e na época vocês lidaram da forma que tinha que lidar e saber que, né, tudo bem, aquilo é do outro, a gente tá tendo esse presente. Sim. E que bom pra gente, que pena pra eles que não sabem o que estão pensando, vivendo, falando, né? E não sei, acho que isso é uma coisa que só quem passa sabe a dor que é e como é, mas eu sempre admirei, assim... Claro, eu peguei muito no finalzinho ali da vida do Igor, né? Mas vocês sempre tiraram tudo muito de letra, vocês nunca dramatizaram muito o negócio. Pelo que eu percebi, assim, né? Não, eu acho que foi bem bacana. Eu acho que foi bem bacana, assim, eu acho que todo mundo foi... O Caio, a minha preocupação, assim, quando ele nasceu, pela diferença de idade, né? Eu ficava preocupada, eu tenho que dar atenção pro Caio, para ele não sentir... Eu não queria que ele se abalasse, que estava chegando um irmão e que, de repente, teria que dividir. E ele sempre foi dele, a coisa da divisão, isso que eu acho muito bonito. Né? É outro especial. Eu digo, ele sempre teve essa consciência, né, Ele Yara? sempre teve. A gente saía, se eu comprasse uma coisa para ele me cobrava que eu não tinha cobrado tem que comprar por ele. Então tá, vamos comprar um pacote de fralda. Daí comprava. Ele nunca tinha ciúmes? Não, sempre tinha. Agora eu tô brincando com ele, ele dizia, agora você já brincou bastante, agora você vai lá ficar com o Igor. Ele falava pra você? Ele falava, ele sempre dividiu as coisas. Então assim...
Ele foi muito especial. Sim, junto ó, porque 2 filhos especiais. e a gente dividiu bacana. O Taíco supriu bastante ele, não é? Então foi uma Enquanto coisa você dividida dava quando eu tinha que dar mais atenção. Pro Igor, né? Sim. E isso é muito bacana, né? Porque nunca teve, e eu falo muito com o Caio, a gente conversa muito. O Caio não teve nenhum trauma, nenhum bloqueio dessa época, Ele não reclama de nada, pelo menos a gente e a gente não vê isso nele, né? Tipo, porque ele não era o filho que ganhava mais atenção, porque ele tinha... Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Caio, ele me convidou para ir tomar um suco. E aí a gente foi até aqui na Brava tomar um suco. E aí deu tal horário, ele falou, eu tenho que ir pra casa, que eu tenho que cuidar do meu irmão pra minha mãe poder sair. E, tipo, nunca foi uma questão pra ele, saco, tenho que ir lá. Não, era o compromisso que ele tinha, ele ia lá e ficava e tava tudo certo, assim. Sim. Então pra ele sempre foi... É como uma vez você falou, que te falaram assim, Yara, mas você tem que cuidar, você não pode deixar o Caio cuidando. O Caio é irmão, ele não é pai do Igor, ele não tem que ter essa responsabilidade. E você disse, o Igor não veio pra mim, ele veio pra todos nós. Ele veio pra família. Né? Então, a mudança é pra todos. Todo mundo vai ser impactado e todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que cooperar. E é muito legal isso, ver que realmente vocês conseguiram lidar muito bem com essa questão, né? Como você falou, o Taíco ia lá, surfava com o Caio, dava essa atenção, enquanto você muitas vezes tinha que estar ali com o Igor, né? E é engraçado isso, porque até outras mães, e até eu tenho 2 anos de diferença do meu irmão, e eu tinha muito ciúmes do meu irmão. Quando eu não lembro, né? Eu não lembro de ter ciúmes, mas eu ia lá, mordia a perninha dele, tipo, coisinhas assim. E as mães se preocupam muito com isso, né? Sim. Se preocupam com esse ciúme, se preocupam de não estar dando atenção. Acho que é sempre uma cobrança muito maior da mãem. Da mãe do que da própria criança. Porque por mais que eu fosse lá, que era esses ciúmes que eu tinha no meu irmão, na verdade eu só queria uma atenção, né? Sim. Porque eu também nem me lembro de ter ciúmes do Gabriel, assim, né? Sim. Então... É bacana isso, assim, né? Claro, o Caio já tinha 3 anos e meio, quase 4 do Igor, mas um pequeno senhorzinho já, o Caio com 4 anos. Um senhorzinho, e a gente sempre teve uma coisa assim, era interessante, a gente não sabe que nível se tinha um nível de consciência, não é? O que a gente conseguia de contato com ele era, ele piscava, não sei se você lembra disso. Eu lembro quando ele piscou pra mim, ele era envergonhado comigo. Isso, e daí a gente perguntava as coisas, ele ficava piscando, respondendo. Era uma coisa que marcava, né, que ele piscava, e ele não tinha coordenação nenhuma. Se você deitava do lado dele, ele ficava fazendo carinho em você. Ele conseguia. Ele tinha a coordenação certinha de mão. Ele ficava, daí assim, tomou banho, comeu, tá? Agora a gente vai jantar. Ele já tinha comido, não é? Eu dizia, agora você já comeu, tá sequinho na cama, tudo. Agora é minha hora do seu irmão, do seu pai, beleza? Ele ficava quieto. Pro Igor. Falava pra ele, eu dizia. E ele entendia. Eu passei o dia inteiro com você, agora a minha atenção vai ser pra eles. E ele ficava quietinho. Que amor! Tinha, com certeza tem um nível de entendimento, algum nível, né? Nem que seja energético, espiritual, alguma coisa ali. Com certeza. Com certeza tinha, né? Tinha. E como é que foi pra vocês entenderem o Igor, assim, no sentido de... Eu acho que eu me questionaria, né? Acho que por isso também o Caio sempre teve uma espiritualidade mais aflorada, ele sempre teve, na verdade, não é mais aflorada, pra ele sempre foi muito normal questões, assim, de vidas passadas, ou então das próprias crenças, assim, né? Sim. Foi alguma coisa que vocês conversaram em família ou sempre foi natural, tipo... Porque eu acho que vem muitos questionamentos. Por que pra mim? Eu sei porque quando aconteceu com meu pai, e por mais que eu falasse quando era com os outros, tem um motivo pra isso acontecer. Quando era com meu pai, eu falava, por quê? O que a gente fez de errado? O que ele fez? Ele não merece, né? Esses questionamentos chegavam a passar por vocês ou vocês sempre tiveram esse entendimento? Acho que no primeiro momento sim, né? Porque
Daí você questiona por que eu tive tantos abortos, não é? Daí depois vem o Igor, assim. Eu acho que no começo a gente questionava. E depois eu acho que a história foi tão... fluida, né? Foi. Então, assim, ó, era tranquilo. É isso e vamos. Era tranquilo. E como eu sempre tive gente para me ajudar e que eu tinha confiança, então eu acho assim, ficou bem mais fácil. Porque a pessoa que entra na tua casa para trabalhar contigo, ela sabe que ela está vindo para uma casa onde é tudo diferente, não é? E assim, eu sempre tive gente de bom astral, daquela que entrava cantando, e era assim que tinha que ser com ele. Eu disse assim, do lado dele a gente não pode nunca ser triste, não é? Então isso deixou mais fácil, eu acho, a vida da gente. Claro que eu não podia fazer muita coisa. Que nem você me perguntou se eu saía, era uma semaninha com todo o esquema montado aqui. Eu sabia que eu estou viajando, daí passo uma cunhada, passo uma amiga, todo mundo para ficar de olho. E depois nele. Ficava o ano todo. Como é que ele era com barulho? Vocês tinham como levar ele, por exemplo, para restaurantes? Como é que era essa vida? Isso ele não gostava. Toda adaptada. Porque assim, coisa de muito barulho, de muita gente, assim, ir num shopping com ele não era uma coisa legal, não é? Até acho que tem uma questão um pouco de autista junto, né? Que não gosta do barulho de muita gente, aquela coisa assim de ficar olhando. Ele não curtia? Não, ele já... Ele chorava? Ele chorava, ele começava a se bater, pronto. Tirava ele dali, ele ficava tranquilo. A gente nunca foi de ir com ele em muito lugar. A gente saía, a gente não deixou de sair por causa dele. Deixamos de ser muitas vezes, claro. Mas assim, ó, vamos hoje sair. O conforto dele, né? Então primeiro tinha que ser a qualidade dele. E a gente se adaptou ao esquema dele. E sabe o que eu acho que também ajudou muito, Yara? Eu não sei como é que era antes, mas eu vejo hoje vocês... Tem muitos amigos, vocês têm uma vida social, assim, muito bacana. E até pela idade de vocês, né? Às vezes, quando vocês se aposentam, vai ficando mais velho, você acaba perdendo um pouco desse dia a dia. E você e o Taiko não, vocês têm vários amigos de várias idades e vocês estão viajando sempre. Estão sempre inventando alguma coisa. A gente fala, meu Deus, não dá pra acompanhar teu pai e tua mãe, cara, porque isso é muito bom. E eu acho que vocês tinham isso antes também, que ajudava, né? Mas era uma coisa mais de vir pra casa. Vocês sempre tiveram muitos amigos próximos. E sempre vindo pra dentro da minha casa. Você era a pessoa que trazia, então, né? Sim, então, eu sempre agreguei pra dentro. E isso vocês foi bacana. Com uma vida relativamente de não sentir falta de muitas coisas, né? Quem esteve junto com a gente aprendeu um monte também, não é? Claro! Então, assim, às vezes a gente se pega numas coisas tão bobas. E daí, assim, eu sonhava, imagina assim, o meu sonho era que o Igor um dia me pedisse para ir no McDonald's comer um hambúrguer de batata frita que o Caio adorava. Eu disse, meu Deus, um dia ele vai me pedir batata frita, essa criança. Então, assim, aquela coisa, vamos, pensando que a coisa vai... E ficou mais leve, eu acho que a gente não pensou tanto. A gente sabia que cada dia era que é para todos nós, né? Um dia a menos na vida, mas foi o tempinho dele. Eu acho que isso foi uma escola muito grande na vida da gente, não é? Com certeza. Eu tenho certeza. Assim, toda vez que alguma coisa acontece, eu falo pro Caio, você teve o Igor, você sabe como é que é isso. Não por coisas tristes, mas eu falo, como é que tu é assim, Caio? Tu teve o Igor. Tipo, coisas que eu agora tô aprendendo, que eu agora tô despertando. O Caio já... Daí eu fico, mas como é que tu sabe? Como é que tu tem essa noção? Como é que tu tem isso tão bem resolvido? Tu teve o Igor, não é? Sim. Então eu sempre... Porque, na verdade, eu pergunto todas essas coisas porque poderia ter sido... Não tô tirando a carga do que foi do desafiador, né? Porque foi de fato um bebê por 18 anos. Então as mães, elas vêm, elas reclamam, elas falam muito sobre essa maternidade real, que é esse trabalho super que dá, mas é uma fase e depois passa. E pra vocês não foi uma fase, foram 18 anos e que vocês tiveram que aprender a continuar a vida com esse bebê, que era um bebê que convulsionava, que tinha pneumonia, todos os dias praticamente, né?
e vocês, enfim, levaram isso com mais leveza. Eu acho que também quando você sabe que aquilo sabe que é uma fase, parece que você quer que aquela fase passe logo, como vocês achavam que ele ia melhorar, mas não sabia quando, não tinha, com 3 anos é isso, com 4 anos, com 15 anos vai sair sozinho. Não tinha vocês? Não teve. Por isso que hoje, quando eu escuto mamãe dizer que passou uma noite acordada reclamando, eu tenho vontade de pegar e dar um soco. Mas é verdade. Eu disse assim, cara, eu não dormi 18 anos, então a gente aguenta. Claro. Isso, né? E eu me lembro isso, daí voltando lá no início, a filha de uma amiga se formou em medicina. E no Natal ela me mandou um cartão. Eu não consigo lembrar tudo que dizia o cartão, mas sempre dizia que era, eu acho lindo isso, que era Deus escolhendo as crianças para encarnar. E ele disse assim, esse ali vai se chamar João, vai ter o pai, a Maria e o João. Uhum. E cada um ele dizendo, esse vai ser loiro, esse vai ser isso, e ele foi. E daí chega no final da lista, ele diz, esse ali vai ser uma criança especial. E ele vai, daí o discípulo pega e pergunta, mas por quê? Porque para ela era a mais alegre da lista, você está dando para ela que é a mais alegre uma criança, justamente por causa que ela é a mais alegre. Uhum. E ela vai ter dias que ela vai gritar, que ela vai chorar, mas é porque ela é humana e tem que ser assim. Então é uma pessoa muito forte, muito alegre, muito bem que vai receber essa criança especial. Sim. Porque essa criança especial precisa disso. Precisa, e assim, a carga é pesada, eu me lembro assim a gente acaba fazendo amizade dentro de hospital, dentro de terapia, com outras mães com crianças iguais. Uhum. E ela perdeu o filho dela antes do Igor e ela me disse, eu passaria tudo novamente. Dela perguntou para mim. Eu disse, eu não passaria. Se eu tivesse que escolher, eu preferia um filho normal. Uhum. Né? Não estou desmerecendo que eu tive, que foi uma paixão, que foi o Igor. Mas, gente, tu vê sofrimento todos os dias, né? Que nem você disse, você ficou 2 anos e meio vendo teu pai sofrer. Ninguém quer isso. Uhum. Ninguém quer ver o sofrimento, não é? Uhum. Então, assim, você vai aprendendo e tentar deixar mais leve. Tem aquele dia que você quer fugir do mundo, mas o pacotinho tá aqui. E tem um pacotinho e tem mais 2, não é? Exatamente. E é a mulher que é o braço forte, não é? O braço, eu sempre falo pra todo mundo que a minha sogra é exemplo de mulher forte. Porque, por mais que sejam 2 homens dentro daquela casa, sim, e, meu Deus, deve ser uma loucura, né, Yara? Que eu não sei como é que é, porque a minha configuração de família tinha 2 mulheres, sim, 2 homens, enfim. Mas eu falo assim, mas é a Yara que sustenta aquela família no sentido de você que organiza, você que... Sim. É tipo assim, mãe, o que vamos comer? Mãe, sim, né? E assim, sempre foi, né? Sempre foi. E é isso, né? A gente agora... Ontem foi Dia da Mulher... E é isso, né, Yara? Mulher é muito poderosa e a gente faz tudo isso que a gente faz justamente porque a gente sabe do poder que tem. E a gente ama, não é? Exatamente. Você ama isso. É especial também, não é mesmo? E como é que foi a gente já falou como é que foi pro Caio, tipo, que pra ele sempre foi isso muito tranquilo, mas como é que era pra vocês ver um filho que conseguia concretizar todas as coisas? E o Caio sempre se destacou muito no que ele fazia, né? Então, ele resolvia que ele ia surfar, ele se destacava no surf, ele resolvia que ele ia fazer sei lá o que, ele se destacava, ia tocar guitarra, ele se destacava. Como é que era pra vocês ver, assim, essas dois extremos, Dois extremos. Como é que era isso? Eu sei que não é uma coisa que a gente para muito pra pensar. Não, mas eu sempre achei, e é uma coisa mesmo que o Caio, a gente já falou muito sobre isso, eu acho que ele tinha a questão assim, lá no fundinho, numa gavetinha, tava aquele, eu tenho que mostrar para eles um lado bem bom,
que eles não estão tendo com o Igor. Então ele estava querendo fazer por 2, não é? E a gente nunca cobrou nada do Caio, e ele sempre teve essa coisa, né? Com certeza. E ele vai. Tipo assim, já que eles têm um filho que não consegue fazer isso, eu tenho que ser muito bom pra dar esse orgulho, já que eu sou o único que tá funcionando aqui. Acho que isso tá lá bem direitinho dentro de uma gavetinha guardada pra ele. Mas assim, sempre foi motivo de orgulho pra gente, não é? Sim. E o Igor de orgulho por tudo que ele ensinou a gente, não é? Então foram 2 extremos, 2 extremamente amorosos e 2 ensinando, não é? E dando orgulho. E assim, porque a gente casou e a gente queria ter filho. Era uma coisa que a gente falava já lá de, né? Era teu sonho ser mãe? Era sonho ser mãe. E nunca me imaginei mãe de menino. Sério? Eu sempre achava que eu ia ser mãe de menina. Olha. Sei lá o que passava na cabeça, tá? Mas, e veio os 2. E tu vê assim, foi uma chuva de amor Sim, dos ainda 2, mais né? sendo a única mulher dentro de casa, vira a rainha mimada. Yara, como é que foi pra você perder o Igor? Olha, Bah, eu acho que foi assim, eu nem sei como que a gente diz assim, essa divisão. Era uma coisa que a gente já sabia lá do começo, não é? Que ia acontecer. Que ia acontecer. Então não acaba é? facilitando. Podia ter sido eu primeiro, não é? Mas eu pedia, sempre pedi desde o comecinho. Toda vez que eu rezava, eu pedia que eu nunca fosse antes dele. Né? Porque eu disse assim, cara, quem é que vai cuidar dele como eu cuido? Ninguém vai cuidar. E então assim, foram muitos sustos, né? Foram muitos sustos. É agora que ele vai. Ele tinha que ficar internado com muita frequência. Isso. Então assim, ó, esse medo a gente já tinha. E quando todo dia, então, vocês tinham essa iminência? Sempre tinha. Quando ele faleceu, ele aspirou o vômito dele, não é? Então, simples. Isso já tinha acontecido um monte de vezes antes, não é? Mas aquela hora assim que tu vê, é agora? Nossa, isso te bota pra fora assim, tudo, nem sei o que a gente sente, não é? Mas assim, digo de coração, eu acho que assim, foi a liberdade dele. Sim. Não é? Porque eu acredito que aquele espíritozinho ali é sãozinho, não é? E ele estava dentro de um corpo fechado, não é? Então é a chance dele ser livre. Certo, aprendeu que ele tinha que aprender aqui. Com certeza foi o tempinho dele para ensinar a gente e para ele, e tenho certeza que está libertado. Sim, com certeza. Não acho justo, né? Mas quem sou eu, né? Não acho justo tu ver tanto sofrimento. Sim, não é? Sim. Então... E você sabe que é muito engraçado, porque o Caio, ele é muito especial e ele é pisciano, ele é toda aquela coisa super conectado. E imagina, eu tava namorando com ele 2 meses, basicamente, e um dia ele virou pra mim e ele falou assim, Bah, eu acho que eu vou precisar muito de você esse ano. Aí eu falei, que bom, né? Tô começando a namorar, que bom, né? Que ele vai ter, que eu tô interessada também. E ele falou, porque eu acho que o meu irmão não vai durar mais muito. E foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, Caio, por que você tá falando isso agora? Tipo, do nada. Porque realmente, o Igor, ele tinha sempre essa iminência de que a vida dele podia acabar a qualquer momento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele morreu por uma causa muito acidental, como você falou. Ele aspirou ali o vômito e isso já tinha acontecido outras vezes. Sim. Né? E eu falei, meu Deus, Caio, por que você tá falando isso? Daí ele falou, não, é porque a gente sabe que ele já viveu muito mais do que a expectativa dele. E a gente vê que ele tá ficando fraquinho. E vocês, obviamente, deviam sentir também esse, sei lá, essa falta de luta dele mesmo, todo dia ali, com um monte de medicamento e o corpo enfraquecendo, né? O corpo vai até entortando, né, Bárbara? Então, isso é... Daí você atrofiando, né? Vai atrofiando, você... É posição, o máximo que você tem, você nunca vai deixar. Você vai vendo que vai ficando todo complicado, né? E eu lembro que ele falou isso, foi um carnaval,
A gente tava em Lages, inclusive, e eu não lembro quando foi esse carnaval, mas provavelmente foi em fevereiro, assim. E o Igor foi em março. Foi em março. 24, né? E foi muito louco, porque eu era muito nova também, né? Eu tinha acabado de chegar na família de vocês. Os meus pais conheceram vocês no velório do Igor. E eu conheci muita gente da família de vocês, dos amigos de vocês, dos amigos do Caio no velório. Então foi muito recente. Então eu vejo muito que o Igor falou assim, pronto. Vou tirar essa carga de vocês agora, porque eu vou dar uma maior que a Bárbara. Não, ele deu um presente. Pra vocês aprenderem agora o que é ter uma nora. Agora veio a menina. Veio a menina que eu tanto queria. A família. Viu? Mas eu acho que foi bem isso. A gente já tinha comentado, né? Você entrou quando ele saiu. Foi. Não é? Então eu acho que foi bem uma troquinha assim. A coisa não fica aquele vazio, não é? Tinha uma novidade ali. Fica. É que nem eu. Esses dias alguém. Uma preocupação a mais. Esses dias alguém me pegou e me perguntou como que foi, que nem você me perguntou agora, a questão assim do luto, tudo. Eu acho que eu fui até eu fui muito rápida nas minhas coisas, assim. Eu tinha que tirar as coisas dele, eu tinha que organizar, eu tinha que fazer para passar. E daí eu digo assim, eu moro no mesmo lugar, hoje o quarto dele virou escritório do Taíco, e se o quarto ficar fechado e eu for lá e abrir a porta, eu sinto o cheiro dele até hoje. Sério? Sério, são 10 anos. Bom, né? já 10 anos mesmo. 10 anos. Então, assim, a coisa é forte, sempre vai estar junto, não é? Então, a gente sabe que ele está zanzando aqui com a gente. Com certeza. E então você acha que essa parte do luto é pra você... Eu não sei pra você, vamos lá. Porque pra mim o luto do meu pai foi quando eu tive o diagnóstico do câncer dele. Aí já começou o nosso luto. Porque por mais que eu achasse que ele ia viver ainda, câncer é morte. A morte, como se fosse uma coisa que nós todos não enfrentamos todos os dias. Mas, sim, meu Deus, meu pai pode morrer. Como assim? Como se, né, ele fosse imortal. Então o meu luto, eu já ter que lidar com a ida dele, mesmo não sabendo, foi durante todo o processo. E quando ele foi muito doloroso. Eu senti muita falta. O primeiro aniversário dele, que foi ano passado, foi muito difícil. E eu acho que sempre vai ser. Mas quando ele se foi, pra mim, dentro de mim, já estava mais bem resolvida essa questão de ele não estar mais aqui, né? Como é que foi pra você com o Igor? Foi assim também? Eu acho que o luto é no início, quando você sabe. Essa é a parte pior. Né? Porque você está lidando com uma coisa que não estava na tua história, não é? Claro. Então, quando acontece lá, é óbvio que a gente sente, não é? Mas eu acho que não é tão pesado quanto no início. Isso pra você que foi uma pessoa que também buscou por muita ajuda, né, Yara? Sim. Muito apoio. Você começou o reiki na época. Comecei o reiki em função do Igor, que eu fui atrás de uma pessoa e a gente começou a fazer reiki nele, até que daí eu comecei, que eu também fiz reiki. Pra você aplicar em outras pessoas. Exatamente. E até hoje você aplica, né? Tem o teu grupo. E amo. Assim, a minha quarta-feira é sagrada. Então tem que... né? Isso tudo ajudou. E eu acho que você tem que ter ajuda. Essa busca, esses questionamentos. Tem que ter essa ajuda, senão a gente não aguenta, não dá conta. Daí eu acho que é quando a gente começa a entrar nesses questionamentos mais, digamos assim, mais destrutivos. Por que comigo? Porque a vida é muito difícil pra mim. Olha isso que aconteceu, coitado do meu filho. E coloca muito no papel de vítima. E aí quando você se agarra em algo mais espiritual, que te dá um sentido pra vida, pra você estar vivendo aquilo, pro teu filho estar vivendo aquilo, eu acho que ameniza um pouco mais, né? Te traz uma consciência, sim, uma calma, né? Não, essa coisa da... não, porque não... É tudo por causa dele, eu acho que não pode ser, não é? Porque daí voltamos na história, o pacote é para todo mundo, né? Ele tá ali só como instrutor da história, não é? Ontem, nada a ver, mas agora falando dessa coisa de morte, eu me lembrei por causa que a gente, final de semana a gente estava vindo de Lages, a gente parou para comer e chegou 2 de moto
E eram dois 74 anos. E quando um tirou o capacete, ele estava com um baita de um curativo na cabeça. E a gente disse, nossa, não deu certo o passeio. E daí a gente foi lá conversar com eles. Eles saíram de Curitiba, foram até Punta e estavam voltando. Daí o que aconteceu? Ele viu uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua e ele disse para o amigo, eu vou lá ajudar. E quando ele disse, eu vou lá ajudar, olhou e ele não viu, ele foi atropelado. Ele foi atropelado assim de cambalhota, para o hospital, tudo. Daí ele olhou para mim, eu disse, não, mas graças a Deus tá voltando para casa e agora falta bem pouquinho, já está aqui em Camboriú, Curitiba, mais 2h30 você já está em Curitiba. Daí ele pegou e disse assim, sabe o que foi pior para mim, assim, de pensar que eu saí de casa, eu beijei minha esposa e disse, final de semana eu tô de volta. E às vezes ele diz assim que aquilo pegou ele tão sério assim que você dá um tchau e pode ser que ele na esquina vá, não é? Então assim, que a gente sempre faça ficar bom todo momento, assim, a todo momento, porque tipo, daqui a pouco não vai estar mais aqui. Não então, sair brigado, não ser rude, virar as costas, tentar. Eu acho que é o grande aprendizado do ser humano, sabe? Que a gente é mortal, que a gente acha que a gente é muito maravilhoso, que nada vai acontecer e deixa se tomar pelo ego, né? De tipo, nossa, eu mesmo, meu pai também era assim, a gente aprendeu muito na vida. A gente era muito orgulhoso, uma dificuldade de pedir desculpa, de falar, né, disso. E aí com a vida você vai aprendendo, meu Deus, o que é estou brava com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com a minha sogra. Neste momento, neste pequeno momento, perto do tanto que eu amo ela durante todos esses anos. Ok, agora eu posso estar querendo assim, ó, comer, não aguentar. Mas será que vale a pena? Né? Vai que eu não vou ver essa pessoa depois, né? E, enfim, não é uma coisa que nós podemos programar, mas é uma coisa pra gente se relembrar, né? É humildade, seja gentil, não é? E que eu tenho certeza que o Igor ensinou muito com certeza. Vocês, né? Todos os dias isso. O Teico sempre disse, se não tivesse o Igor, de repente nós dois ia ser dois porra louca pela vida, não é? Mas Então, assim, isso tudo centrou a união da família que a gente formou, não é? Era isso que a gente queria, a gente sempre batalhou por isso. E o Teico foi super parceiro também, né? Porque assim, a maioria dos casos que você vê, os maridos vão embora, não é? Da relação. Na época assim que eu tive o Igor, conheci um monte de mulheres sozinhas, sem marido, que os maridos não aguentaram o tranco e foram embora. Então, assim, eu acho que todo mundo foi bacana, cada um fez sua parte legal. Pra que tudo desse certo. Maravilhoso, Yara. Eu amei que você contou várias coisas que eu não sabia. Adorei ouvir. A gente sempre vai lembrando, tem muita coisa a gente esquece, né? Tem muita coisa que a gente esquece. Que daqui a pouco lembra, e as passagens, né? É bem bacana. Mas isso. É bem bacana a gente relembrar e assim, né? Você faz tanto com mães novas, né? Eu acho que tudo isso, assim, cada uma, eu adoro escutar elas, porque é tudo coisinha independente que eu não vou ter filho, mas é coisa que a gente está aprendendo, né? Sim, e refletindo, né? E refletindo. Tipo, e que eu coisas acho que talvez quando você passou, quando era mãe, não tinha parado para pensar. Sim, né? E que a gente, quando tem um filho, é isso. Agora é a época deles, depois vai ser a nossa. Então, a minha é agora. A minha está sendo agora, mas eu estou tendo esse tempo. Exatamente, exatamente. Então, é isso, você está tendo agora esse seu tempo para aproveitar, para curtir, para sair, que eu acho que deve ter sido uma grande mudança quando o Igor faleceu, né? Nossa, Bárbara, faz pouco tempo que eu não olho para relógio, porque a história era toda... Eu sabia, se eu tenho que sair, eu tenho que voltar. Logo, o horário, eu tinha sempre que estar cumprindo o horário, então isso te pega na coisa dos horários e você vai, quando você vê que você está fazendo a mesma coisa ainda e que não há necessidade mais nenhuma. Exatamente. Isso é muito louco. Assim, né, eu imagino que o seu trabalho full time, que era muito mais do que qualquer outro trabalho, que era 24 horas basicamente,
de um dia pro outro, parou. Acabou. Então eu fico pensando os questionamentos, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso que, graças a Deus, você é uma pessoa que sempre foi muito ativa, muito boa de cabeça, assim, né? De procurar tuas coisas. Tem teu grupo de amigas, tem o teu reiki, que você tem os teus compromissos. Mas deve ter sido uma grande mudança de vida. E uma nova vida aos quantos anos você tinha? 50? Já tinha 50 e poucos? 50 e poucos você tinha? 55, né? 55 você tinha. Quando ele foi. Então foi assim, o que a vida tem de novo agora pra me mostrar? E que bacana, né, Yara? A gente pensar que a ida dele abriu muitas possibilidades que vocês não tinham antes. Então que vocês podem explorar agora. Exatamente. Que ainda tem tempo, né? Muito. De fazer o que a gente sempre quis. Então eu acho que era a história, era essa, né? Exatamente. Era esse tempo que a gente tinha que ser para eles. E assim, foi ele e tudo, cada dia, né? Cada dia é uma história, né? Saiu o Igor, agora saiu o Caio, agora nós dois tá de novo. Tá sempre mudando. Né? Então isso sempre vai mudando. Isso é muito legal você trazer, Yara, que tipo, a gente acha, envelheci e agora, né? Todos são fases, né? Então, nossa, como é que ele dá agora sem o Igor? Tá, agora como é que ele dá sem o Caio em casa? E que não pode parar. Exato, não pode pirar, né? Exatamente. Como é que ele dá em casal só nós dois? Quantos anos não eram só vocês dois? Sim. Né? Acho que deve ser umas fases muito loucas, porque eu falo muito com pessoas novas aqui que, como é que é início de casamento? Como é que foi essa mudança do casamento pra você? Como é que foi pra você essa mudança de trabalho? Porque a gente, de fato, tem muitas coisas que a gente prospecta. Casei, você quer ter filho, você não quer? Você quer mudar? Pra onde você quer ir viajar? E aí parece que quando você chega a uma certa idade, você já realizou muitas dessas coisas. E é muito legal você vir e trazer que tem muito mais para ser descoberto, tem muitas outras fases malucas que vão vir e diferentes, porque um filho crescer é uma fase, um filho sair de casa, aí você tem que se enxergar naquele cenário, né? De uma maneira diferente, e agora são nós dois, e daqui a pouco tem neto, e daqui a pouco tem não sei o que, e daqui a pouco, né, se vê numa outra história que acontece inesperada. Isso é muito, muito legal. Isso é enxergar as fases, eu digo assim, você enxergar essas fases e tirar proveito dela, não é? Não pode ficar sozinha, né? Porque eu acho que depois de uma certa idade você não faz amizades novas. Então você conserva as que você tem, sempre vai ter, mas não pode ficar a velhinha dentro de casa, né? Eu me lembro da minha bisavó, com 50 anos, era uma velhinha, não é? Então hoje a gente está tendo mais longevidade e tem essa qualidade ainda, então a gente tem que aproveitar, né, Bá? Com certeza, e eu acho muito legal de vocês que vocês têm amigos de várias idades. Né? A maioria tudo mais novos. A maioria mais nova. A maioria mais nova. E eu adoro, porque eles amam vocês. Eu vejo assim, sabe? Todo mundo ama vocês. Tem assim, quer sempre trazer e chamar. Mas vocês têm amigos da idade de vocês também. E eu acho isso incrível, assim, essa cabeça aberta, sabe? Que vocês têm. Eu tenho certeza que o Igor foi também parte de quem vocês são hoje. E dessa admiração e tudo que a gente tem por vocês. Eu amei! Maravilhosa! Delícia! Yara, você é uma taurina, que ama comer. Igual minha mãe que não veio hoje ainda, ela vai vir na dela. Você vem na dela também, depois só pra comer. Porque se ela viesse aqui, ela ia esperar a tua só pra comer. Também. Então agora vamos aproveitar nossa comidinha. E aproveitar a Divina Terra. A Divina Terra, maravilhosa, que sempre tá aqui com a gente. E você sabe que quando desliga as câmeras, aí que o papo começa de novo. Parece que nunca Desligou agora, Thaís. Desligou agora. Vai começar a falar besteira. Vai começar a falar besteira, vai se soltar. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma semana. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá um like se você curtiu, comenta o que você achou da história da Yara, adiciona a Yara no Instagram. Ela vai estar cheia de amigos novos, ela é maravilhosa, vai adorar ser sua amiga. Muito, muito obrigada e nos vemos na próxima semana com mais uma convidada muito especial.
Beijo! Tchau, tchau!